Amém. Irmãos, continue orando pelo nosso país em seus momentos devocionais. Eu os convido a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos ler apenas o versículo 19, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos neste culto, que já te adoramos, já cantamos ao teu nome, já glorificamos a ti através das letras das músicas, das expressões, Senhor, de louvores, que estão escondidas em nosso coração, ó Deus. Pai Santo, nós pedimos que agora o Senhor nos ministre a tua palavra aos nossos corações. Confessamos nossa pequenez diante de ti e diante da tua palavra, e que dependemos de ti, Senhor, para que nós possamos aplicá-la em nossa vida. Pedimos que o Senhor faça isso em nossas vidas, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós lemos nesse texto a palavra lei, que é mencionada pelo apóstolo Paulo, morri para a lei, do que está se falando aqui? Primeiramente, Paulo está falando daquele conjunto de ordenanças, de normas, de regras que faziam parte da antiga aliança, em que as pessoas eram orientadas por Deus, pela palavra de Deus, através da lei dada por Moisés, através dos salmos, através dos profetas, enfim. Deus deu informações a respeito de como Ele queria que o povo vivesse na presença dEle. Mas em nenhum momento daquela antiga aliança, e mesmo na história da revelação de Deus, Ele deixou transparecer ou disse que todo aquele processo que Deus foi trazendo à luz para as nossas mentes, a revelação a respeito de si mesmo, nas diversas etapas da aliança em que Ele fez conosco, em que ele sustenta essa aliança, Ele disse que isso era definitivo e suficiente para que nós fôssemos salvos ou justificados diante dEle. Na verdade, o que se vê ao longo de toda a história da revelação é que todo aquele processo era impotente para a justificação, para a própria salvação. Na verdade, ele nos apontava para algo que era perfeito, nos apontava para alguém que era perfeito. Deus estava nos conduzindo por um caminho, nos orientando, nos falando a respeito de algo muito maior do que aquelas sombras, aquelas ordenanças, as quais projetavam um evento futuro, que foi o evento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, o escritor desta carta, ele foi um homem instruído naquelas leis. Paulo, se existe, como diz um comentarista bíblico, se existe alguém que fez de tudo para ser justificado através daquelas leis, foi Paulo. Ele tentou de tudo, ele diz, por exemplo, no capítulo 3 de Gálatas, ele diz, por exemplo: teria sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Ele está aqui resgatando uma memória de que todo aquele conjunto de ordenanças e de normas e de leis na verdade, não nos levaram, ou não levaram aquele povo que vivia sob a égide daquelas leis,
a uma perfeição em Cristo. Ele chegou a dizer numa outra carta o seguinte, ele falou, olha, se alguém pode confiar na carne, eu bem que poderia confiar ainda mais. Eu anotei aqui o que ele disse, olha, eu, circuncidado, 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele fez de tudo, mas Paulo não goza de uma paz interior que lhe comunicava que ele era um ser em plena paz com Deus, que a sua relação com Deus Criador estava pacificada. Ou seja, ele não havia sido justificado por aquele conjunto de normas e leis. Quando nós falamos disso, nós podemos comparar isso com diversos conjuntos de normas que existem no nosso meio, salvo as devidas proporções, é claro, porque aquelas apontavam para Cristo. Aquelas tinham um objetivo muito maior do que aquelas outras que nós as preparamos e às vezes as absolutizamos como sendo verdades absolutas em torno de uma ideia, de um projeto de igreja, mas nos esquecemos de que Paulo só encontrou isso em Cristo Jesus. Quando Paulo percebe essa impossibilidade dessa justificação através destas obras internas e externas, essa purificação, essa perfeição que exigia mais do que ele poderia dar. Na verdade, era impossível de ser feito, impossível de ser perfeito naquelas condições. Quando ele é despertado pelo Espírito de Deus, Paulo descobre a cruz de Cristo. Paulo descobre a cruz de Cristo. O processo pelo qual ele descobre isso, os irmãos já conhecem. Paulo é confrontado por Jesus naquela estrada, quando ele estava a caminho de mais uma de suas tarefas de perseguição da igreja, e ali ele é confrontado e o Senhor o confronta de uma maneira que ele não fica dúvidas nenhuma. Ele tem que ceder, ele tem que puxar o freio de mão, segurar as pontas e repensar a sua vida. Na verdade, Paulo descobriu a cruz de Cristo. E Paulo foi um dos escritores mais proeminentes sobre a cruz de Cristo. Ele diz, por exemplo, que pela cruz Deus reuniu gentios e judeus num só corpo, em Cristo. Ele diz isso lá em Efésios 2,16, os irmãos que querem conferir. Paulo diz que pela cruz o mundo está morto para mim, ele diz, e eu para o mundo. Paulo diz que pela cruz a sabedoria eterna de Deus, aquele amor indescritível de Deus, insondável, que não é capaz de ser descrito em palavras humanas, pelo menos em sua profundidade. Paulo diz que isso de repente, na cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, se tornou loucura para os que se perdem, mas sabedoria e poder de Deus para os que são salvos. Está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Nessa descoberta de Paulo, ele morre para a condenação da lei na morte de Cristo. Aquele conjunto de regras não deixou de existir, continuou existindo e tem validade, pois a lei foi Deus quem a pronunciou. As revelações do Antigo Testamento estão aí para nos ensinar, para nos instruir. Isso não muda. O que Paulo faz é morto para a condenação da lei em Cristo Jesus, na morte de Cristo Jesus, porque ele foi crucificado com Cristo, assim como todos nós o fomos. Ele foi crucificado com Cristo, assim como todos nós. Isso equivale a dizer que também nós fomos ressuscitados, assim como Paulo, por Cristo. Ou seja, nós temos aí uma verdade que é absoluta e tem de muita profundidade, inclusive profundidade teológica, mas que tem um sentido prático para a nossa vida,
que nos alcança, desde o pequenininho até o maior de nós, o mais avançado em idade de nós. Ele diz: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isso tem, a morte para a lei, dentro dessa premissa de Cristo, tem um objetivo. Não é algo que eu faço porque eu gostei, ou fiquei sem escolha. Não, eu morri para viver. Por isso ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Ele encerra o seu pensamento na nossa versão da Bíblia, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, no versículo 19. Tem outras versões que essa expressão aparece no verso 20, mas na nossa aparece no verso 19, com muita propriedade, eu diria. Porque ele, a partir daí, é que ele trabalha em cima dessa premissa. Todas as cartas de Paulo trabalham dentro dessa premissa. Existe aí uma possibilidade de uma liberdade plena, de se vivenciar uma liberdade plena em Cristo Jesus. Pelo Espírito de Cristo que habita em nós, que nos capacita a vivermos para Deus, a vivermos de forma... nós não poderíamos dizer assim que nós não temos falhas nenhuma, mas nós podemos dizer que vivemos para Deus, porque Ele nos aceitou em Cristo. Esse é o sentido de morrer e ressuscitar em Cristo que Paulo nos coloca aqui. Veja bem, que liberdade é essa que nos conduziu para a morte? Que liberdade é essa que nos fez viver, ou nos faz viver sobre ordenanças? Olha, a liberdade não está em viver sob ordenanças, é exatamente esta a preocupação de Paulo, mas no fato de vivermos para Deus. Existe uma palavra do Senhor que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta premissa está aqui embutida. Quando Cristo nos liberta, nós somos livres, livres para viver para Deus, porque antes não podíamos, porque não compreendíamos os propósitos de Deus. Por isso, irmãos, à luz desse texto, nós vamos trabalhar aqui pelo menos 3 ideias básicas que nos esclarece sobre como viver para Deus, principalmente em um mundo tão conturbado como o que nós vivemos, com tantos desafios. Aliás, a vida cristã é cheia de desafios. A vida não cristã também é cheia de desafios. Enfim, nós não podemos viver sem desafios. Sempre há alguma coisa que está nos confrontando. E quando nós vivemos na nossa vida de fé, a nossa experiência de espiritualidade, ela tem ainda desafios maiores, porque nós precisamos superá-los para adquirirmos a experiência, e da experiência a esperança, e uma esperança que não pode ser quebrada, não pode confundir ninguém. A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu vivo para Deus, você pode dizer isso, mas eu vivo para Deus, porque eu estou crucificado com Cristo, morrendo para a lei como meio de salvação. Assim como aquelas ordenanças não podiam nos salvar, assim como aqueles conjunto de normas e de regras não podiam salvar, havia uma outra verdade que estava sendo trazida à tona por Deus, que esta salvação e esta justificação estavam escondidas em Cristo Jesus. E esta é uma obra que é iniciada por Deus e é levada a cabo por Deus. É Ele que realiza isso em nós. Não somos capazes de desenvolver isso. Não seríamos capazes nem de perceber isso. Foi Ele que nos despertou para que nós compreendêssemos isso. Nenhum sistema de ordenanças, de normas, de regras pode nos justificar ou salvar. Às vezes nós valorizamos muito isso. O legalismo. Aquelas fórmulas que nós criamos. Não faça isso, não faça aquilo. E nós colocamos nisso a nossa esperança. Nossas confissões, nossas elaborações teológicas, nossas atas, enfim, nós elaboramos coisas e projetamos para dentro delas, ou para viver submissos a elas, nossas esperanças. E não é aí que nossas esperanças devem estar.
O sistema de normas e de regras nunca vai poder libertar ninguém de nada. Quem faz isso é Cristo. Nós deixamos de fazer determinadas coisas porque Cristo nos salvou. Não é para sermos salvos por Cristo. É consequência da salvação que Cristo operou em nós, da justificação que Ele operou em nós. Paulo chega a dizer que no Gálatas, aí mesmo, 3,13, veja o que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja bem, nós temos textos também em que Paulo exalta a Deus pela lei, porque ela nos conduziu a Cristo. O que ele está dizendo aqui é que não está nela o motivo ou a sustentação de nossa justificação. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, estar crucificado com Cristo aqui, morrer para a lei, é não tê-la como um meio de salvação. Esse meio de salvação é somente Jesus Cristo. Paulo chega a chamar a lei, lá em Colossenses 2,14, ele diz que a lei era um escrito de dívidas que eram contra nós. E Cristo, ao morrer na cruz, mais uma vez a ele olhando para a cruz de Cristo, ele diz que Cristo removeu esse conjunto de normas, cravando-o na cruz. Mais uma vez lembrando aos irmãos que não está amaldiçoando a lei e nem falando mal da lei. Está apenas dizendo que não se sustenta sobre ela a nossa justificação, mas na pessoa de Cristo. Por isso, irmãos, dentro desta premissa, nesse primeiro momento dessa premissa, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo com esta compreensão. E aí nós poderemos dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, eu estou morto para um sistema de ordenanças legalista, um sistema que é grosseiramente dominante, agressivo, aviltante até, porque eu quero viver para Deus. É isso que ele diz lá: estou morto para a lei, para viver para Deus, no verso 19. É isso que ele diz lá, meus irmãos. Olhe para a cruz de Cristo nessa perspectiva, de que lá foi possível essa justificação e possibilitou essa liberdade que eu tenho de estar diante do Criador de todas as coisas, de ter acesso à sua presença, de bendizer o nome dEle, de chorar diante dEle, de clamar diante dEle, de dizer a Ele as coisas mais íntimas que eu tenho, que aliás Ele conhece. Eu não precisaria nem dizer, mas eu devo dizê-las, porque Ele sonda os nossos corações de acordo com as Escrituras. A segunda reflexão que nós podemos tirar desse texto, à luz desse texto, é de que nós podemos sim, como Igreja de Cristo, afirmar que nós vivemos para Deus. Eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus, por isso eu estou crucificado com Cristo. Mas eu devo considerar que a minha morte estava inserida na morte de Cristo. A minha morte estava inserida na morte do Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, quando nós lemos isso, vamos ler um dos textos que eu considero, eu não vou dizer o melhor texto, mas um texto bastante elucidativo sobre isso. Está lá em 1 Pedro 2,24. Não precisa procurar, não, eu reproduzi o texto aqui. Ele diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isso está lá em 1 Pedro 2,24. Veja bem, irmãos, muitas pessoas, quando olham para isso, eu estou dizendo isso porque eu tenho me confrontado com pensamentos assim, como uma metáfora apenas. Essa questão da minha vida estar inserida na vida dele, a minha morte na dele, é uma metáfora, Mas isso é real para a Igreja de Cristo. A igreja é o quê? É corpo de Cristo.
quando o corpo de Cristo é dilacerado pela morte, nós morremos com ele. Também ressuscitamos, mas nós estamos aqui focando o aspecto da morte para o mundo, para o pecado, para as coisas que nos afastavam de Deus. Paulo ainda diz em Romanos 6, eu copiei aqui também, versos 10 e 11, ele diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E ainda, em Romanos 7,4, ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Os irmãos percebem que aqui ele coloca todas as informações dentro dessa perícope, desse pequeno trecho da carta aos Romanos. Ele diz que nós, através do corpo de Cristo, morremos com Cristo. Nós estamos mortos em relação à lei. E o objetivo disso é para que nós pertençamos a outro, e esse outro é justamente Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. E é desta forma que ele conclui dizendo que nós vamos frutificar para Deus. Aqui tem muitas coisas envolvidas. Quando nós começamos a pensar sobre isso e saber que quando ele morreu, nós também morremos, através do corpo, ele diz aqui, por meio do corpo de Cristo, nós assumimos todas aquelas promessas que foram feitas. Na antiga aliança foram mais de 1000 anos, com certeza, ali batendo naquilo e passando aquelas informações para o povo, e também assumimos tanto as dores, como o sofrimento, como também as glórias que advêm desse evento de Deus, que é a morte de Jesus Cristo. Essa morte, os irmãos sabem, nós cantamos aqui, é libertadora. Até eu não sabia que os irmãos cantavam esse último hino aqui. Bem apropriado para esta, né, a salvação através do Filho, né, a morte através do Filho, a vida através do Filho, e nós sabemos, pela palavra, que é o Filho do amor, né, o Filho do amor que Deus declara, né, por nós, através desse ato de amor, de bondade, de misericórdia. Nós poderíamos percorrer aí João 3,16, que os irmãos bem conhecido, né? E falar sobre todas aquelas etapas do amor de Deus para com nós, seres humanos. Mas, às vezes, nós pensamos, e quando a gente senta para divagar um pouco, e conversar sobre isso, e falar sobre essas coisas, essas profundidades da palavra de Deus com outros colegas, e eu me lembro de algumas questões levantadas que ficam mais ou menos assim: quem poderia elaborar um plano tão perfeito assim, tão minucioso, sacrificial, cheio de detalhes, de ações tão ricas em graça, misericórdia, e coroado com perdão? Somente um Deus tão poderoso, rico, sábio, soberano, que tem a autoridade de agir e que age no seu tempo, não no nosso tempo, para agir dessa forma, para fazer dessa forma. Por isso que quando nós olhamos para esse aspecto da morte de Jesus, e que transfere para nós uma responsabilidade grande de assumirmos o compromisso desse testemunho junto ao mundo, nós não temos outras expressões a não ser a adoração. Tem um cântico que também os irmãos cantam aqui, que é aquele cântico Perdão e Graça, que ele diz: eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, tenho nada a oferecer. Eu venho a ti, e ele descreve ali a sua condição, mas ele clama: eu peço que o Senhor faça chover sobre mim perdão e graça. E esta
é o anseio da igreja. Se nós tivermos isso, é suficiente para sermos igreja, principalmente neste tempo tão conturbado, né? Em que exige de nós um testemunho, e exige de nós também posturas, e exige de nós o continuarmos sendo igreja de Deus. E não é fácil, irmãos, ser igreja de Deus neste tempo. Mas lembre-se disso, irmãos. Estar morto com Cristo não é uma metáfora, é uma realidade para nós. Estamos, sim, mortos em Cristo. Mortos para o pecado, mortos para o mundo. Significa que não vamos pecar mais? Seria bom se fosse assim, mas não é. Significa que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não servimos mais o pecado como Senhor nosso. O nosso Senhor agora é Jesus Cristo. E todos aqui têm a experiência de que, eventualmente, né, seria até bom se fosse eventualmente, mas às vezes é mais do que isso. Nós pecamos e nos entristecemos, mas Ele é tão gracioso, e por causa dessa obra tão perfeita, tão completa, tão cheio de detalhes, de riqueza, Ele nos perdoa. E nós continuamos na luta, continuamos na nossa luta diária, no nosso testemunho para com o mundo, né? Um dos aspectos da ceia do Senhor é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Não podemos nos esquecer que a nossa morte está inserida na morte do Senhor Jesus. Esta é a possibilidade de nós vivermos para Deus e nós mantermos como igreja do Senhor essa expressão de Paulo, de que eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. A terceira expressão de liberdade que Deus nos dá, na luz desse texto, é o fato de que qualquer um de nós, mesmo as criancinhas bem pequenininhas que estão aprendendo a falar, podem dizer, eu vivo para Deus. Por isso, estou crucificado com Cristo. Não esquecendo que a realidade da sua vida está em mim. E isto, irmãos, se reveste de uma importância ainda maior se eu estou andando corretamente, se eu estou compreendendo corretamente aqueles 2 primeiros passos. Porque num deles eu descobri que eu estou morto para aquele sistema de ordenanças que não podia me justificar. Quem fez isso foi Cristo. Depois que, na morte de Cristo, a minha morte está inserida na sua morte. Bom, se a nossa morte estava inserida na morte dele, nossa vida está escondida nele. Está escondida no sentido de estar guardada por ele. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Nós vamos ler aí o outro versículo, né, o 20 do capítulo que nós lemos, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o versículo 20 aí de Gálatas 2 que nós lemos. Veja bem como Paulo desenvolve essa ideia, né? Claro que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Uma vez que essa palavra para nós é inspirada, ela deixou de ser a palavra de Paulo, é a palavra de Deus para nós. Então ele está dizendo o seguinte, que essa expressão tem mais força do que a anterior. A minha morte está inserida na morte dele, mas ele vive em mim. Já não sou eu quem vive. É isso que Paulo está dizendo. Há uma literalidade aqui na compreensão desse texto, não precisa desenhar muito, ele está dizendo isso mesmo. Eu vivo pela fé, a vida que eu vivo, com todos os meus afazeres, meu dia a dia, eu vivo pela fé num Filho de Deus que me amou, e ele se deu a si mesmo por mim, se entregou por mim. Não sou eu que vivo mais. Isso significa que os nossos temores, os nossos medos, nossas angústias foram embora. A nossa vida deu uma guinada de 180 graus, mas também nossas motivações foram redirecionadas do nosso propósito pessoal para o propósito de Deus. Agora nós vivemos para Deus. É por isso que ele diz que
que ele diz que, no verso 19, que está morto para a lei para viver para Deus. Não é simplesmente me livrar de um jugo, né? Eu me livro do jugo do pecado, que é para o que aponta a lei, e passo a viver sobre o jugo de Jesus Cristo. O jugo suave, a mão leve, né? Aquela mão que não pesa sobre nossas vidas, mas ela, na verdade, nos sustenta, nos segura, nos faz carregar, nos ajuda a carregar os fardos. Por isso, nossas vidas são redirecionadas, ou direcionadas, de fato, para o propósito de Deus. Nós nos ocupamos com as coisas de Deus. Nós nos ocupamos com as coisas de Deus. A gente, quando começa a observar as crianças, a gente começa a aprender algumas coisas, né? Eu tenho crianças na minha casa, e tem uma bem criança mesmo. E ela fica cantando, aprendendo lá os corinhos, né? E tem um aí que fala de um homenzinho torto, que tinha uma vida torta, que era tudo torto na vida dele. Mas um dia, ele encontrou a Bíblia, e é claro, ouviu na Bíblia sobre Jesus, e tudo que era torto na vida dele, Jesus endireitou. Coisas de criança, né? Mas veja a profundidade disso, irmãos. Pense na profundidade desta realidade espiritual para nós. Para nós é realidade. Para o mundo é uma loucura, mas para nós é realidade. Nós nos ocupamos das coisas que vêm de Deus. Paulo, em Colossenses 3, de 1 a 4, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, diz ainda o texto, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Aqui está uma verdade das Escrituras que deveria sustentar a nossa esperança. Se Cristo vive em mim, e aqui vai muito além de uma suposição, Ele vive em nós, né? Mas isso deveria ter desdobramentos, né? Mais concretos também na nossa vida, a ponto de que nós produzíssemos resultados que fossem percebidos pelas pessoas e pelo mundo. É ruim quando as pessoas que não conhecem a Deus olham para nós e não vê nada de diferente. Olha, é tudo igual. Não é isso que a gente tem ouvido por aí? Quando se olha de fora, iguala todos, né? Que estão aqui dentro, né? Aqui dentro que eu falo é dentro do meio, né? E que tem muita gente brincando com as coisas de Deus e não levando a sério o testemunho público. E por causa disso, todos são vistos todos são medidos dentro da mesma medida, né? Não é assim que tem que ser. Um dos presbíteros disse aqui que nós somos poucos, né? A minoria, e somos mesmo, somos o remanescente de Deus neste mundo. Mas nós somos fortes, irmãos, em Cristo. Nós não podemos perder de vista a cruz. A cruz. Não a cruz, aqui nós estamos fugindo da literalidade. Mas o que significa a cruz de Cristo? A cruz de Cristo significa estas possibilidades que nós colocamos aqui, de uma liberdade plena, que só Cristo pode dar. E só o Espírito de Deus pode implementar isso, engendrar isso dentro de cada um de nós, e fazer com que nós sejamos ressuscitados para essa liberdade em Cristo Jesus. A possibilidade, irmãos, de vivenciar essa liberdade em Cristo Jesus e que nos capacita a vivermos para Deus, é desdobramento do fato de eu estar crucificado com Cristo. De nós como igreja estarmos
crucificados com Cristo. Então, igreja do Senhor, vocês, povo de Deus que se reúne aqui nesta noite, olhe para a cruz de Cristo com essa perspectiva. Olhe para a cruz visualizando esta ação de Deus, de amor, nos capacitando para esta liberdade que Cristo nos dá, nos dando as condições de vivê-la, de vivenciá-la, em todos os seus conteúdos, vamos dizer assim. Nós estamos crucificados com Cristo e estamos possibilitados pelo Espírito Santo a vivermos para Deus desta maneira. Vamos ter alguns percalços, algumas falhas. Não desanime, continue olhando. Continue olhando. Nós estamos crucificados porque estamos livres das ordenanças, dos legalismos, das imposições humanas. Nós somos servos, e eu vou usar aqui uma palavra um pouco mais forte, escravos somente de Cristo, porque Ele é o único que se destaca numa reunião como esta. Todos nós nos igualamos como dependentes dEle, pecadores diante dEle. Estamos crucificados e compreendemos que a nossa morte para as forças do pecado está inserida na morte de Cristo, mas que também nossa vida está guardada em Cristo, e ela se manifestará para a glória de Deus, e em Cristo, no dia de Cristo, para a glória de Deus. Há muitas coisas que ainda não chegou o tempo. Essa manifestação plena é uma delas, mas um dia o Senhor virá e nos levará para si mesmo, e a sua igreja viverá intensamente, não mais com essas associações, mas de forma real, concreta, viver intensamente para Deus. Viver para Deus. É isso que o nosso interior deseja. É o anseio de nossa alma. O salmista dizia que como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma, estou agora coletivizando a fala do salmista, né? Assim a nossa alma suspira pelo Deus vivo. Irmãos, que Deus nos abençoe.